Novos módulos foram acrescentados dentro do CIP 3D, isso na versão 2024.e. Mas se você é um usuário antigo do CIP 3D, não se preocupe, no final desse vídeo eu tenho uma boa notícia para você. O primeiro grande módulo que foi colocado dentro do CIP 3D é um módulo específico para cálculo de barras que estão somente carregadas à tração. Até a versão 2023, se você precisasse de calcular uma barra que fosse somente sujeita à tração, você teria que fazer um artifício, configurar a barra como uma barra genérica. Se você coloca uma configuração de uma barra genérica e coloca a flambagem igual a zero, ela para de calcular essas flexões, mas ainda assim ela transfere alguns esforços para os apoios, que não é muito interessante, e eu vou mostrar para vocês a simulação de como que isso funciona na prática. Bom, aqui na minha tela tem duas estruturas que esteticamente são iguais, mas existe uma diferença clara entre o lado esquerdo e o lado direito. Esse é o comportamento que se tinha até a versão 2023, que mesmo colocando uma flambagem igual a zero, o elemento existia ali, ele continuava sendo comprimido e, obviamente, alguma carga seria transferida para o ponto de ancoragem. Do lado direito você tem o novo método de cálculo, onde você determina que a barra trabalha somente a tração. Observe que a estrutura fica livre para se deformar quando uma carga ascendente é atuante. Toda a estrutura se deforma e aqui é como se fosse uma barra nula. Agora vamos analisar a parte matemática. Se nós formos aqui dentro de cálculo e avaliar a LU do caso antigo, ou seja, onde que a gente colocava uma barra genérica e zerava a flambagem, você observa que a esbeltez de fato não é considerada. Porém, o cálculo de tração é feito, o cálculo de compressão é feito, e aqui você observa que inclusive você está alcançando aqui em torno de 62%. Existe uma carga aqui sendo transferida por essa barra. Esse é o problema de uma barra que se comporta da forma como se comportava anteriormente. A gente não quer isso. A gente vai articular essa barra e quer que quando ela seja comprimida, ela não transfira esforços para os pontos de apoio. Então, aqui você tem a compressão, tem aqui uma flexão ainda no eixo X, tem uma resistência à força cortante, mas observe aqui, nada de chamativo. Esforço axial e flexão combinado, então aqui também você tem esse tipo de análise que em alguns casos pode acabar reprovando devido a essa análise. Porém, quando você vem aqui analisar o outro método, que é um método não linear, onde você coloca a barra somente a tração, a única análise feita é limite a resistência à tração. Todos os outros, você observa que não há nada calculado. E se você vem aqui em barra, flambagem, e clica nesse, observa que o beta está como zero, não se considera flambagem. Quando você tenta aqui passar o mouse, não existe a possibilidade de configurar, porque ele automaticamente já está entendendo que essa estrutura não tem compressão. No caso, essa barra. Agora, o que esse módulo traz de possibilidades para a gente? Vamos ver aqui em barra nova. Vou dar um duplo clique e verificar aqui as opções. O método para fazer o contraventamento mesmo é esse daqui. Vou clicar em aceitar. E qual que é o problema? Vou supor que eu vou colocar um contraventamento aqui. Se eu fizer um contraventamento assim, cliquei ali, cliquei aqui, não vai permitir fazer o cálculo. Por quê? O CIP obriga que ele tenha a conexão fechando toda a sua diagonal. Vou clicar em cálculo e uma nota vai subir. O plano contraventado não está completamente introduzido, ou seja, esse ponto deveria estar conectado ali naquela parte superior para que ele pudesse ser validado. Ou nós temos aqui, por exemplo, uma espécie de viga e aí sim poderíamos fazer um contraventamento menor, mas ele precisa de estar conectado em um ponto onde realmente ofereça resistência para o travamento. Como aqui está só uma travessa, obviamente daria errado.
Agora, por que ele é tão importante? Você vai poder vir aqui em barra, nova. Ao invés de selecionar um tirante, eu vou colocar uma barra genérica. Eu sabendo que ela trabalha somente a tração, eu vou configurar aqui como somente a tração, ok? Se eu preciso de casos onde que, ao invés de clicar aqui e posicionar às vezes exatamente naquele ponto, por algum motivo estético, isso daqui fica um pouco, 5, 10, 15 centímetros um pouco para baixo daquele nó, eu não teria problemas em fazer isso aqui, porque o software iria calcular normalmente, não teria aqueles problemas de limitação de plano contraventado. Mas isso daqui também permitiria fazer outros tipos de contraventamento que não é somente a barra em X. Você poderia fazer em K, em V, então poderia fazer várias espécies aqui de contraventamento, falando que essas barras estão ali para trabalhar somente a tração. Chegou compressão nelas, elas são um elemento praticamente inexistente na estrutura. Outro exemplo, vamos supor que você tem essa travessa, você tem um problema de flexão nela, ela está flexionando, ela está tendo um deslocamento e você quer limitar isso. Se você colocasse barra nova e colocando somente como uma barra comum, cujo comportamento é linear, ou seja, tem compressão e tração, e você queira fazer isso aqui, puxa uma corrente daqui até aqui, cujo objetivo é simplesmente falar, barra, segura essa travessa aqui e não deixa ela flexionar. Qual que é o problema? Quando esse nó aqui, ele vier ter um deslocamento em Z, ele vai descarregar uma compressão, isso aqui obviamente vai ser carregado em forma de compressão e vai deformar essa barra, o que a gente não quer. Obviamente, se essa barra, para ela ter essa flexibilidade de tal forma que ela não seja comprimida, os extremos precisam ser articulados. Essa é a parte estética quando você faz um contraventamento, ele é articulado. Você pode observar que, se eu pego essa barra e agora eu altero ela para uma barra somente a tração e clico em aceitar, os extremos estão articulados e não vai ser transferido uma carga de compressão deformando essa barra que está conectada. Então use esse novo recurso de tração sempre que não há possibilidade de transferência de compressão para o ponto conectado. A segunda alteração tem relação com a possibilidade de deslocar o centro de um perfil na hora que você está ali modelando a estrutura. Certas vezes você coloca um perfil e esteticamente ele não fica muito agradável porque não dá um encaixe perfeito. Então a gente era forçado a fazer um pequeno deslocamento. Só que se você desloca 5, 10, 15 centímetros, o software antes ele considerava, peraí, esse perfil, né, a massa dele está deslocada daquele centro de gravidade. Agora não, agora tem como você falar, olha, esse perfil está para a esquerda. Mas, na hora de calcular, considere que ele está exatamente no centro de gravidade. Se nós viermos aqui em barra, descrever disposição e clicar nesse perfil, a gente tem a opção de fazer o quê? Deslocar isso. Então veja só que aquela linha passa a ser associada a esse ponto. Então se eu clico aqui em aceitar e ligo a visualização, observe que já melhorou esteticamente. Isso é confortável ao olho humano e é a naturalidade. Mas existe um problema, por quê? Se nós viermos aqui no detalhamento, observe que o centro de gravidade está aqui. Então quer dizer que na hora de ele rodar todo o processo de cálculo, ele leva em consideração que esse é o centro de gravidade da minha peça. Então você pode perguntar, mas por que tem esse recurso, já que ele altera o processo de cálculo? É que algumas situações, quando você tem algo ancorado nesse perfil, em situações bem específicas, você pode dizer que o meu centro de gravidade não é bem aqui, porque alguma outra massa foi colocada sobre esse perfil que alterou esse centro de gravidade. Então eu poderia deslocar isso daqui, por exemplo. Vou colocar aqui 10. Então, posso falar que o meu centro de gravidade está aqui, baseado em alguma coisa que foi ancorada nesse perfil que alterou o centro de gravidade dele. Mas, em algumas situações, a gente não quer para essa aplicação. A
gente quer simplesmente deslocar para que dê a montagem corretamente. Então, nessa situação, eu preciso aqui desmarcar a opção considerar as excentricidades no cálculo, que é um novo recurso aí do CIP 3D. Eu clico em aceitar e pronto. Quando eu passar o mouse, observe, as excentricidades não se consideram no cálculo. E quando eu vier aqui e observar, o perfil está ali devidamente montado e calculando corretamente como deveria ser. Cálculo automático de flambagens. Esse módulo vai ajudar principalmente quem tinha muita dúvida sobre como configurar os coeficientes de flambagem. Eu vou fazer uma simulação aqui, o porquê que é difícil de fazer essa definição, e que muitas das vezes uma definição incorreta você pode fazer com que a estrutura se comporte de uma maneira diferente no cálculo do que ela vai se comportar na realidade. Vou colocar aqui no modelo 3D só para facilitar, um modelo bastante hipotético, mas o que a gente tem aqui? 2 pilares com um sistema aqui em balanço, uma barra aqui travando para poder segurar. Aqui em cima tem um perfil que hipoteticamente a gente pode talvez imaginar, e isso no olho humano dos iniciantes, que esse pilar aqui, ele dificilmente vai conseguir inclinar para a direita devido a essa barra aqui, no olhar de um iniciante. Pois bem, vamos avaliar o quanto que esse módulo pode ajudar vocês na análise disso daqui. Voltando para cá, quando a gente vai fazer uma configuração de barra flambagem e clica nesse perfil aqui, vai aparecer alguns coeficientes. Que coeficientes são esses? Os coeficientes de flambagem. Para cada tipo de engastamento nos extremos, define-se um coeficiente. O padrão, segundo os livros, é 0,5, 0,7, 1. Na norma tem até uns valores um pouco otimizados, recomendados. Mas a questão aqui é, se a gente olha para essa primeira parte aqui desse pilar aqui, que a gente viu que na verdade ele poderia vir aqui e até morrer aqui, ó. Vou colocar aqui novamente 3D, a gente pode considerar que ele começa aqui e talvez finalizaria aqui com esses dois perfis fazendo uma espécie de travamento nesse ponto aqui, se a gente considerar que vai soldar ele nessa parte posterior e inferior das abas desse perfil, vamos considerar assim. Pois bem, o processo seria barra flambagem, clico nesse perfil e nesse perfil e meu objetivo é definir o comprimento destravado. Então, como que você faz essa definição de comprimento destravado? Aqui temos plano XY. Como que você analisa isso? Plano XY significa que eu estou analisando o quanto que isso aqui vai ter de liberdade para flambar na direção Y, verde, do eixo local, ou seja, esse eixo verde aqui. Então, seria uma flambagem para lá. Então, considerando que, teoricamente, a gente tem aqui um ponto travado ali em cima, é um ponto engastado com seria isso aqui, ó, com apoio do outro, plano XY. E analisando o plano XZ, ou seja, com XZ é o ponto saindo azul, então seria um deslocamento na direção da azul. O que é? Um ponto apoiado e o outro livre, não tem nada travando aqui para que isso aqui não interrompa a movimentação. Então seria aqui teoricamente beta igual a 2. Essa aí seria a definição, ó, 0,7 e 0,2. Então acionamos o módulo de análise de encurvadura. Ele vai fazer os cálculos avaliando as deformações que toda a minha estrutura vai ter e vai recalcular isso. Por quê? Ele vai levar em consideração como que é as conexões. É engastado? O quanto engastado é? É articulado? O quanto articulado é? Qual é o tipo da ligação? Será que essa base do nosso pilar é realmente engastada? Será que ela dá liberdade para que ocorra uma rotação? O quanto que esses nós estão deslocando? São coisas que jamais podem, talvez, ser percebidas na hora de definir aqui, manualmente, qual é o coeficiente. Pois bem, é engastado aqui e o outro ponto fala que é apoiado, mas será que apoia e trava mesmo? Ou será que apoia numa terça? O iniciante possivelmente não tem essa percepção, ele enxerga o perfil e entende que vai ser travado com uma pequena deficiência do processo de análise, ele pode fazer com que a estrutura se comporte muito diferente na prática do que ele concebeu aqui no processo de cálculo. Então vamos fazer aqui a nossa análise de encurvadura.
Antes é preciso gerar umas combinações, que ele gera automaticamente, não vou abordar aqui porque precisa de passar por um processo de explicação que está associado ao que vocês, quem é já aluno do curso de estrutura metálica, já viu esses detalhamentos. Mas basicamente aqui teríamos que gerar automaticamente as combinações baseado no que ele analisou aqui e então poderíamos fazer o cálculo. Clicando em cálculo, você tem algumas configurações aqui para poder definir o número de módulos que ele vai fazer simulação, a porcentagem que ele vai levar em consideração para uma barra que está aqui, ela está se deformando. Se ela não tem uma carga considerável, ela praticamente não provoca deformação nenhuma na estrutura. Então aqui a gente considera, olha, pega para mim pelo menos tendo 1% de solicitação de carga em relação à resistente. Então esse filtro fica aqui de default. Aqui tem a opção de atualizar as combinações para análise de curvatura antes de calcular. Ou seja, ele vai atualizar quais são as combinações baseado no cálculo prévio que foi feito lá no menu de cálculo. E aqui eu tenho a porcentagem mínima de participação. Tem algumas barras que elas têm as suas deformações, mas elas não participam efetivamente na flambagem global da estrutura. Então está aqui um filtro de no mínimo 20%. Consideração de dimensão finita de nós, não vou colocar aqui, já expliquei no treinamento de projetista de estruturas metálicas para que serve isso daqui. Vou aceitar e ele vai rapidamente aqui calcular essa estrutura. Ó, levou 3, 4, 5, 6, 8 segundos aproximadamente. Ele solta uma nota aqui falando que ele atualizou, mas alguns nós não precisou de calcular porque estava abaixo de 20% de participação. Pois bem, agora eu tenho aqui algumas informações. Modos de encurvadura. Eu posso ver quais são os modos de encurvadura. Observe que tem várias combinações aqui. Se você é um usuário iniciante de estruturas metálicas, talvez isso aqui fique um pouco confuso, mas aqui são as combinações possíveis. E tem diversas simulações de como que isso aqui está se deformando para cada uma dessas combinações específicas. O que é isso daqui? É um relatório que está mostrando quais barras participaram efetivamente no processo de deformação global da minha estrutura. Então tenho diversas aqui simulações para cada combinação. Então vou colocar, por exemplo, aqui uma simulação 40. Teve 3 modos aqui aplicados, onde o terceiro teve 36% de participação. Pegando um módulo 46 aqui, vamos ver, teve esse aqui que teve 79% de participação. Enfim, tem vários modos aqui que você poderia avaliar isso ponto a ponto. Não vou dar muito detalhe aqui, não é o que importa aqui. Aqui eu tenho a deformada da minha estrutura. Como que a minha estrutura ficou deformada em relação ao ponto original. Mas aqui, nessa opção de isovalores, vai ser onde que você vai identificar realmente como a estrutura está se comportando. Observe que abriu essa janela que é muito comum para a gente. Aqui você coloca uma escala de deformação. Deixei uma escala aqui 1:1, ou seja, deformando da maneira realística. E aqui eu tenho as combinações, diversas combinações possíveis e aqui os modos que foram simulados. Se eu colocar isso aqui de uma forma de animação, o que nós podemos identificar? Uma certa instabilidade nessa estrutura. Observa como que, apesar de todos os elementos aqui terem passado no cálculo de resistência, se vamos avaliar como que essa estrutura se deforma, mesmo estando com os elementos aprovados pelo limite de resistência, ela está, de certa forma, instável, o que poderia gerar um problema maior aqui nessa estrutura. E se você for analisar lá no nosso projeto, quando você calcula ali, ele atualiza para você a flambagem automaticamente. E veja só o que ele entendeu devido às deformações que estão sendo provocadas em toda a estrutura. No plano XY, ele determinou que é 1,75. XY seria uma deformação na direção da minha seta verde, ou seja,
está dizendo que está se comportando, apesar de ter um ponto de conexão lá em cima, que aparentemente poderia ser considerado um coeficiente beta igual a 2, a instabilidade, a maneira como que isso está se deformando, tende a se aproximar de um valor de 1,75, a equivalência. Já no plano XZ, que seria uma deformação, uma flambagem na direção da minha seta azul, você identifica aqui que tem um valor de 2,34. Possivelmente, em alguma das combinações de carregamento, ele se deformou de uma certa forma que levou a esse valor aqui. Pois bem, então vamos supor, se de fato tem esse problema onde que a minha estrutura deforma de forma muito grave na direção verde, se nós tentarmos, por exemplo, vir aqui em barra nova e colocar uma barra que vai ser, na verdade, um tirante, um elemento que trabalha somente a tração de default do software, vou colocar aqui uma barra de 12 qualquer. Então o que eu faço? Conecto a minha base, levo lá no topo, tá bom? Travando. E venho aqui e coloco aqui. Não vamos levar em consideração as possibilidades de construção, só o comportamento da estrutura. Pronto, teoricamente, estou travando para ela não se deformar. Quando isso tentar deformar, a força que está sendo feita nessa direção vai ser transferida aqui para a nossa base. Então, novamente, eu venho aqui, calculo a minha estrutura, aceitei, menos de 3 segundos foi calculado, calculo novamente as minhas, calculo a minha incurvadura. Vou deixar aqui para poder atualizar os coeficientes e vou aceitar. Pronto, 8 segundos para poder fazer o cálculo e vou aqui agora em barra flambagem e vamos observar os coeficientes. E observa que agora ele aproximou daquela análise prévia que nós tínhamos feito, onde que inicialmente tínhamos até definido 0,7, lembra? Então agora, no plano XY, ou seja, uma deformação que vai na direção da minha seta verde, ao invés de colocar 0,7, colocou 0,83. Já no plano XZ, ao invés de colocar 2, colocou 2,32. Isso, obviamente, vai influenciar no comprimento lá de flambagem destravado, que faz o cálculo de Isabel-Tess e que também influencia no todo o processo de encurvadura da minha estrutura. Observe que esses valores aqui, eles estão muito próximos do que a NBR 8800 pede, por acaso, né, devido aqui às configurações, pode destoar ou não, mas o coeficiente para esse 0,7 teórico, o recomendado é 0,8. Para esse, que é 2, o recomendado é 2,1. Então, aqui, deu 0,84 e 2,32, que é um valor muito próximo. Lembrando, para que as barras tenham essa atualização, é necessário que esteja considerado aqui a análise de incurvadura e tenha habilitado a permissão de atualizar os coeficientes de incurvadura para ele calcular. Então, à medida que ele vai calculando, ele vai vendo que está deformando, ele vai fazendo um processo de recálculo, processo interativo e atualizando esses coeficientes. Coisas que não aconteceriam jamais aqui, por mais que se você definir que uma estrutura tem esse comportamento aqui, beta igual a 0,7, e você tem uma flambagem muito agressiva, vai ficar ali definido como 0,7, mas a sua estrutura pode se comportar totalmente diferente, e é por isso que esse módulo de análise de incurvadura é muito importante para poder fazer os estudos e ter um comportamento muito mais realístico do que realmente vai acontecer na prática. Um módulo de levantamento de placas foi inserido dentro do CIP 3D, agora na versão 2024.E. E o que isso vai te permitir? Antes, se você precisasse de calcular, vamos supor que você tinha uma placa que está com os pilares engastados nela. Se, caso você tenha uma carga de vento excessiva, o que acontece, na verdade, a conexão entre a placa e o solo? O solo não vem junto, o solo não segura essa placa. Mas se você fizesse uma simulação, a visualização que você tinha é o seguinte: os pilares rotacionam, mas a placa estática, como se o solo o tempo todo fosse capaz de segurar essa placa. Agora não. Agora, com um método não linear, você vai conseguir fazer simulações onde que possa ser perceptível esse deslocamento
esse arrancamento da placa do solo, esse deslocamento do solo. Quando nós temos uma estrutura apoiada sobre uma placa e suponhando que tenha um vento aqui vindo da esquerda para a direita, essa estrutura tende a tombar. Agora a questão é, quando isso tende a tombar, para a placa permanecer conectada ao solo, ali de baixo é como se tivesse várias molas. Então de um lado é comprimido e do outro lado é tracionado. Vou habilitar aqui as deformadas para isso ficar um pouco mais claro. Aqui nessa janela nós vamos configurar a minha isovalores, deslocamento em Z. Vou colocar aqui que é a combinação de aço laminado e soldado, que está ali na NBR 8800. A combinação, eu vou colocar uma combinação que contenha vento, porque o vento é o que vai, no caso aqui, tombar a minha estrutura. Eu coloquei ali, teoricamente, um pano para vir e tombar essa estrutura. Então tá aqui, vou deixar essa piso próprio mais 1,4 vezes o vento a 0 graus. Pois bem, eu vou habilitar somente combinações lineares entre tração e compressão. Observe que essas aqui têm NL de não linear. Então eu vou habilitar e deixar aqui agora somente piso próprio mais 1,4, fazendo considerações lineares. Se nós analisarmos o que está acontecendo aqui, a estrutura tomba, mas as molas que aqui embaixo teoricamente têm de tração, pensando que o solo ele vai tentar resistir ao movimento, as de compressão estão aqui e as de tração estão desse lado. Como tem essa mola de tração, a estrutura enverga, mas o solo, a placa, permanece intacta. Mas a gente sabe que o solo nem sempre comporta assim, dessa maneira. Mas agora nós temos como resolver isso. Como que faz para resolver esse problema? Nós vamos em placa, descrever seção, seleciono a minha placa e falo que agora tem somente as molas que trabalham a compressão. Ou seja, quando a minha estrutura tentar tombar, a minha placa desconecta do solo e ela vai fazer esse movimento aqui. Entrei na janela, vou deixar novamente com vento e vou desabilitar as combinações que antes estavam só lineares. E observa o que de fato acontece. Você vê o solo inclinando. Vou colocar uma inclinação um pouco mais acentuada, amplificada aqui, e você vê claramente o solo, a placa sendo levantada. Vou colocar isso aqui em forma de simulação e você tem agora um comportamento mais realístico do que estaria acontecendo com o meu solo, desconectando as molas, ou seja, a nossa resistência que nós temos ali à tração desses pontos aqui. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de clicar, se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que nós publicamos aqui semanalmente.